revelado, a mordida da serpente e a luta da Apache, uma transformação surpreendente em 24 horas. Era uma manhã ensolarada em São José dos Campos quando Lucas, um garçom de 22 anos, se aventurou na mata que cercava a cidade. Enquanto colhia ervas frescas com suas mãos calejadas, um estalo no mato o fez parar. De repente, uma serpente, ardente de defesa, cravou os dentes em sua pele. Ele soltou um grito agudo, sentindo a dor percorrer seu corpo. Mas o que aconteceu em seguida foi mais surpreendente do que qualquer veneno. Visões começavam a dançar em sua mente. Pratos vibrantes, cores que saltavam da tela da sua imaginação e aromas intensos surgiam como uma sinfonia de sabores. Era como se a mordida tivesse desbloqueado algo dentro dele, um talento oculto que ele nunca soube que possuía. Seus sonhos de ser chefe, que adormeceram sob o peso das responsabilidades familiares, agora ressurgiam com força. Porém, o pensamento de seu pai, que lutava diariamente para manter o restaurante da família, pesava em seus ombros. E se eu falhar? Ele se perguntava. Os elogios da avó sobre sua habilidade na cozinha ecoavam em sua mente, mas a angústia e a obrigação se entrelaçavam. Com a pressão pulsante na cabeça, ele sentiu seu coração acelerar. Como poderia mergulhar em um sonho enquanto sua família aguardava que ele fosse o pilar do restaurante? No entanto, a vida não é fácil e um chefe local, renomado por seu elitismo, tratava Lucas com desdém. Um garçom nunca será um chefe, ele dizia, seus olhos frios desdenhando a origem humilde de Lucas. Cada palavra daquela pessoa poderosa parecia uma facada em seu coração. Mas sua avó, sempre sábia e acolhedora, trouxe um leve hálito de esperança. A vida é uma receita, meu querido. Às vezes, precisamos adicionar um pouco mais de coragem e retirar o medo. Suas palavras ressoaram como uma melodia doce em meio ao caos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O confronto entre o sonho e a lealdade familiar explodiu quando Lucas decidiu participar de um concurso de culinária que poderia mudar sua vida. Você vai deixar tudo isso para trás por um sonho? Indagou seu pai angustiado. O peso da expectativa familiar tornava-se insuportável, mas Lucas sabia que precisava arriscar. Se eu não tentar, estarei traindo não apenas a mim, mas também a tradição que minha avó construiu, ele pensou, determinado. No dia da competição, o cheiro dos ingredientes frescos pairava no ar e a adrenalina pulsava em suas veias. Entre olhares desafiadores e panelas fumegantes, Lucas se viu em uma batalha que transcendeu as mesas do restaurante. Um segredo de família, enterrado sob camadas de história e superação, poderia ser a chave para o seu sucesso. Agora, ele não lutava apenas pelo sonho de ser chefe, mas para honrar a memória de sua avó e, talvez, mudar o destino de sua família para sempre. Como o coração disparava, Lucas ficou paralisado diante de uma escolha que definiria não apenas seu futuro, mas também o de sua família. A audiência segurava a respiração enquanto a mordida da serpente revelava mais do que um talento oculto, prometendo uma reviravolta que nem mesmo ele poderia prever. O que acontecerá a seguir? Enquanto a contagem regressiva para o início da competição ecoava pelo salão, Lucas sentiu um frio na barriga. Não era apenas o nervosismo comum, era uma sensação visceral, como se a própria serpente estivesse se contorcendo dentro dele, lembrando-o de que esta era a chance de sua vida. O som de 3 batidas na mesa trouxe todos de volta à realidade. Aquela era a hora da verdade. Quando o juiz principal, um famoso chefe de televisão, anunciou os ingredientes do desafio, frutos do mar, ervas frescas e a famosa mandioca brasileira, Lucas sentiu uma onda de confiança. Isso é a minha cara, pensou, lembrando-se dos pratos que preparava com sua avó, que sempre dizia que um prato deve contar uma história. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo o aroma das ervas frescas se misturando às memórias de seu passado.
Com a primeira ordem dada, Lucas se lançou ao trabalho. As facas dançavam em suas mãos, cortando as ervas com precisão. Cada movimento era tango entre tradição e inovação. Ele preparava um prato que lembrava a infância, um filé de robalo com crosta de mandioca, acompanhado de um molho com as especiarias que sua avó sempre utilizava. A cozinha se enchia de cores e aromas, e com cada garfada imaginária que o público fazia, Lucas se sentia mais seguro. No entanto, o olhar crítico do chefe elitista pairava sobre ele como um urubu em busca de carne fresca. Ao notar a hesitação em seu movimento, ele não hesitou. Isso é tudo que você tem, garçom. Não se esqueça, é mais sobre técnica do que sentimentos. As palavras cortaram como uma faca, mas a resposta que brotou de Lucas foi mais forte. Ele se lembrou da força de sua avó, lembrando-se de cada sorriso que ela havia compartilhado na cozinha. Isso não é só técnica, é amor, murmurou para si mesmo, enchendo-se de coragem. E foi nesse momento de clareza que ele decidiu que seu prato não seria apenas um competidor, mas uma homenagem, uma apresentação feita para fazer sua avó sorrir de orgulho. Enquanto o relógio corria, Lucas misturou os ingredientes, criando uma harmonia de sabores que representava sua herança. Lembrou-se de quando ela o ensinou a cozinhar, seus dedos fincados nas ervas, o aroma de memórias ainda fresco. Os minutos finais eram uma luta contra o tempo, mas ele estava focado, mergulhando de cabeça em sua missão. Quando terminou, ele se afastou do fogão, permitindo que o prato falasse por si mesmo. As cores vibrantes estavam dispostas com cuidado. O molho brilhava alegremente em cima do robalo, e a apresentação era de deixar qualquer um com água na boca. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Todos os concorrentes pararam para observar a obra de arte que Lucas havia criado. Ao levar o prato até os 3 juízes, o coração de Lucas batia como um tambor. Ele se sentia vulnerável, exposto sob os olhos severos deles. Mas havia algo diferente no ar, uma eletricidade palpável que o envolvia. Isso é para você, vovó, pensou, entregando o prato com uma mistura de ansiedade e esperança. Enquanto os juízes experimentavam, Lucas segurava a respiração, esperando por uma palavra, um gesto. Mas o que aconteceria se eles não vissem o que ele via? E se esta fosse a última chance de honrar a memória da sua avó e de permitir que seus sonhos decolassem? Com os juízes em busca da resposta em cada garfada, a tensão subia. No ar, uma pergunta persistia. Será que ele realmente tinha o que era preciso para virar seu destino de cabeça para baixo? O que viria em seguida poderia mudar tudo. O silêncio pesado da sala foi quebrado pelo primeiro murmúrio baixo entre os juízes. Lucas prendeu a respiração, seus olhos passeando entre as expressões de cada um deles. O chefe elitista franziu a testa, seus lábios se movendo em pensamentos silenciosos. O segundo juiz, uma mulher conhecida pela sinceridade afiada, cobriu os lábios com a mão antes de inclinar-se para o terceiro, que parecia saborear cada garfada com uma expressão de contemplação. O tempo parecia se arrastar, e Lucas sentia-se se despedaçando por dentro. Então, o primeiro juiz finalmente levantou o olhar, seus olhos fixos em Lucas. Sem dizer uma palavra, ele acenou com a cabeça lentamente, e essa confirmação trouxe um fio de esperança revigorante. Mas assim que Lucas começou a sorrir, o chefe elitista despejou um balde de água fria sobre a sua alegria. Mas é só a superfície que brilha. E o que existe por baixo? Teu prato carece de profundidade, garoto. As palavras o acertaram como uma bofetada. O que mais ele poderia fazer? Ele tinha colocado seu coração ali. O silêncio se instalou novamente enquanto os juízes discutiam e os comentários dos outros concorrentes se tornaram murmúrios abafados. Lucas viu os rostos deles, a mistura de admiração e rivalidade, cada um nervoso, mas também se sentindo parte daquela competição feroz. No fundo, uma voz sussurrou: "Isso não é o fim." Era a lembrança da avó, sempre o encorajando a aprimorar seu talento. Ele se forçava a ficar calmo, a não deixar que a frustração o dominasse. Quando os juízes terminaram, parecia que eles se preparavam para um veredito. O chefe elitista soltou um suspiro profundo e, com uma expressão de rivalidade, começou: "Lucas, sua técnica é inegável. No entanto..." Ele parou, relutante, e Lucas sentiu as palmas suadas em sua barriga. Você deve se aprofundar mais nas raízes da sua culinária. Um desafio? Um aviso?
Essa dúvida começou a assombrá-lo. Naquele momento, Lucas percebeu que a competição não era apenas sobre vencer, mas sobre compreender verdadeiramente o que ele representava como chefe. E a sua herança precisava ser mais do que uma lembrança. Precisava ser parte de quem ele era, inserida em cada fatia, cada tempero. Mal teve tempo de refletir quando o juiz continuou. A atmosfera da cozinha ficou mais pesada com a sua entrega, mas é preciso que as suas emoções sejam mais concretas nos pratos. Agora é a sua chance de mostrar isso. Os olhos dos juízes recaíram sobre ele, e ele sentiu o peso de suas expectativas. E se, em vez de se apegar ao que já conhecia, ele ousasse explorar novos caminhos? Uma nova ideia começou a fervilhar em sua mente, um embrião de transformação que pulsava com potencial. O que faria? Desistiria do que havia preparado ou mergulharia fundo em sua criatividade? Uma decisão a ser feita. O relógio já estava correndo e a próxima fase se aproximava rapidamente. Ele tinha que agir e agir rápido. A competição não era só uma chance, era a oportunidade de reinventar uma parte de sua vida. Lucas respirou fundo, sentindo o aroma da cozinha, misturando-se com a energia da multidão à sua volta. Ele já não lutava contra a pressão. Estava se permitindo ser guiado pelas histórias ainda ocultas em seus ingredientes. Seria este o começo de algo novo, uma redescoberta? Mas como ele poderia transformar essa insegurança em força? O próximo prato poderia ser ainda mais ousado, mais autêntico. Havia muito em jogo, e agora ele estava prestes a se lançar em uma nova aventura culinária. O mundo estava prestes a ver não o que ele era, mas o que poderia se tornar. Com a missão renovada, ele começou a trabalhar, sabendo que algo grandioso estava prestes a emergir de sua alma. A serpente que há tempos o aprisionava começava a se soltar, e ele tinha que descobrir como canalizar essa liberdade na próxima apresentação. A pergunta agora pairava no ar. Ele estava pronto para esse desafio? A transformação esperava por ele, mas seria capaz de confrontar os fantasmas do passado e abrir a porta para o futuro? O calor da cozinha aumentou, e Lucas sentiu cada gota de suor escorrendo pela testa. Ele precisava canalizar a pressão em algo criativo. Com a ideia fervilhando em sua mente, perguntou-se: o que faria minha avó se estivesse aqui agora? A resposta veio em um flash. Pratos simples, mas cheios de alma. Com a essência de sua família em mente, ele se lançou à ação. Ele decidiu fazer um prato que misturasse suas raízes com toques novos. No centro da bancada, um tiro de cores vibrantes, tomate cereja, ervas frescas e um pedaço de peixe fresco que dançava sob o olhar atento de Lucas. As batatas doce assadas que sua avó sempre fazia irromperam em sua memória. Era hora de fazer isso brilhar, mas não apenas na apresentação, no sabor. As mãos de Lucas se moviam rapidamente, picando, misturando, temperando, enquanto a certeza nascia dentro dele. O chefe elitista havia falado sobre profundidade. Ele estava determinado a filtrar essa crítica em cada movimento. A combinação de sabores não precisava ser uma luta, mas uma conversa entre os ingredientes. Ele sorriu ao considerar a simplicidade no crocante do peixe. Uma música suave tocava ao fundo, e ele fechou os olhos por um instante, permitindo-se ser guiado pelas lembranças. A visão dele na cozinha da avó, a luz suave do pôr do sol filtrando-se pela janela enquanto ela cozinhava, coube a ele agora recriar esse calor em cada garfada. Era isso que faltava no seu prato, emoção genuína. Os outros concorrentes estavam ali, mas Lucas não percebeu o ruído ao redor. Sua atenção estava totalmente voltada para o prato, que hoje representava não só ele, mas sua história, sua essência. Ele mergulhou numa mistura aromática de especiarias, sentindo a pulsação da cozinha ao seu redor. O som das panelas tilintando, os aromas se misturando criavam uma sinfonia que sussurrava: "Você pode fazer isso." Quando o relógio começou a marcar os minutos finais, ele erguia a colher, sentindo-se em paz. No entanto, as vozes dos juízes começaram a se intensificar. O chefe elitista, com uma expressão séria, não parecia satisfeito. Ele trincou os dentes, quase como se estivesse avaliando não só o prato, mas a própria essência de Lucas. Seria esse momento a verdadeira prova de fogo? Lucas se afastou da receita tradicional, colocando um toque de pimenta que lembrava a força de sua avó. Ele queria dar não só sabor, mas uma mensagem.
Sou sempre grato por suas lições. Era um tributo a ela, à sua maneira. Ele estava quase certo de que sua decisão de não seguir o caminho mais fácil o afastaria do caminho da vitória. Mas no fundo, havia uma voz dizendo que o que importa na vida é ser fiel a si mesmo. Quando finalmente finalizou o prato, olhou para o relógio e o tempo parecia ter voado. Naquele instante, a pressão e a ansiedade transformaram-se em uma excitação indescritível. Ele havia encontrado sua voz. Seria esse o prato que contaria sua história? Os juízes se aproximavam da mesa, e o coração de Lucas pulava, como se quisesse escapar do peito. Seria suficiente para conquistar o desafio de hoje? Um olhar ansioso entre os jurados, e o chefe elitista, mais uma vez, examinando tudo em detalhes. Lucas soltou a respiração, e uma nova pergunta pairava em sua mente. E se essa fosse a grande chance de apresentar sua verdadeira paixão? A plateia aguardava em silêncio, enquanto o chefe elitista se preparava para dar o seu veredito. E quando Lucas viu o olhar intenso do juiz sobre o prato, uma nova onda de preocupação o envolveu. Estaria preparado para o que viria a seguir? O chefe elitista se inclinou sobre o prato, e cada segundo parecia uma eternidade. Lucas sentiu seu coração acelerar, o som pulsante no peito quase ensurdecedor. As vozes ao redor se tornaram um murmúrio distante, e ele ficou preso naquele momento, com os olhos fixos na expressão do juiz, que se aproximava cada vez mais. Finalmente, o chefe elitista pegou o garfo. Lucas segurou a respiração, a mente implorando por um sinal de aprovação. O juiz levou a primeira garfada à boca, e o silêncio na cozinha era palpável. Era como se a própria cozinha parasse para observar essa cena crucial. O chefe mastigou lentamente, seus olhos fechados em uma concentração que parecia eterna. Lucas precisava de um sorriso, um aceno de compreensão, algo que mostrasse que seu esforço, toda a angústia e dedicação haviam valido a pena. Mas o rosto do juiz permanecia impassível, e essa falta de reação era como uma faca afiada cortando a esperança que brotava dentro dele. Uau! Finalmente, o chefe falou, abrindo os olhos. A plateia envolveu-se em um silêncio ainda mais profundo. Você realmente capturou a essência dos sabores. Lucas sentiu um alívio quase físico, mas então o peso da avaliação continuava. O chefe continuou a falar, sua voz firme, mas com uma leveza incomum, quase como se estivesse admirando um artista. No entanto, notei que a combinação dos temperos... As palavras continuaram, mas Lucas estava tão concentrado em cada sílaba que já não conseguia interpretação. O que começou como um momento de alegria se transformava em uma sombra de incerteza. A avaliação continuou, e ele percebeu que o chefe, apesar de reconhecer o esforço, parecia insatisfeito com a combinação final. A floresta da pimenta não deveria ofuscar o frescor do peixe, disse o chefe, analisando cada elemento do prato com um olhar crítico. No entanto, há algo aqui que é especial, uma conexão que é difícil descrever. Lucas estava tenso, lutando contra a vontade de interromper, de explicar, de clamar por compreensão. Sabia que o prato era mais do que uma refeição. Era uma conversa entre ele e suas raízes, uma união do passado com o presente. Como poderia ele traduzir isso? A plateia observava, alguns sussurrando, outros com expressões preocupadas. Os outros concorrentes fitaram Lucas, chateados e impressionados ao mesmo tempo. Ele sabia que estava em uma batalha entre a percepção dos jurados e o que realmente significava para ele estar ali, naquele momento. Então, qual será a sua decisão? Perguntou um dos outros juízes, um toque de curiosidade em sua voz. Lucas sentiu a adrenalina correndo em suas veias. Ele percebeu que não era apenas sobre ganhar ou perder. Era sobre fazer sua voz ser ouvida. E apesar do nervosismo, uma certeza começou a se formar dentro dele. Sem pensar duas vezes, ele levantou os olhos, encarando o chefe elitista diretamente. Eu entendo suas preocupações e aprecio seu feedback. A voz de Lucas soou firme, um eco da alma que ele havia colocado no prato. Mas eu cozinhei a receita da minha avó e ela sempre me disse que os melhores pratos têm uma história por trás. Este prato é a minha história e eu não quero desmerecer isso. O olhar do juiz mudava lentamente, uma mistura de surpresa e respeito. Lucas sentiu a energia na sala mudar.
como se todos tivessem despertado para a verdade que ele havia falado, mas a tensão ainda pairava no ar, e a cena prometia mais. Então, o chefe elitista segurou o garfo e fez um gesto para dar sua decisão. O que ele diria a seguir? Seria uma nova chance para Lucas, ou a incerteza continuaria a acompanhar seus passos? O chefe elitista respirou fundo, como se as palavras que seriam ditas pesassem mais do que todo o peso da competição. A sala se controlou, até mesmo os outros concorrentes, que antes demonstravam certa indiferença, agora olhavam para Lucas com uma nova fervura de expectativa. Estou impressionado com a paixão que você colocou neste prato, começou o chefe, a voz alternando entre o gentil e o rigoroso. Mas preciso ser honesto. A decisão não é fácil. Como julgar uma sopa quando o que sentimos é uma tempestade? Lucas sentiu seu estômago embrulhar, uma sensação de angústia misturada com um fio de esperança. A plateia parecia tensa, e seus olhos tinham um brilho que nem mesmo a mais brilhante das estrelas poderia competir. Um murmúrio de ansiedade começou a crescer, como se todos estivessem prontos para soltar um grito em uníssono. Você precisa entender que a cozinha é também técnica, continuou o chefe, e Lucas se preparou para o golpe. Não podemos nos deixar levar apenas por sentimentos. A arte da culinária deve ser equilibrada, precisa fluir. Enquanto o chefe falava, Lucas refletiu sobre tudo o que tinha vivido. Recordou os dias em que ajudou sua avó na cozinha, o cheiro do tempero queimando enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto dela, a felicidade em ver os rostos da família se iluminando na hora da refeição. Era essa conexão que ele queria mostrar. Mas e se fosse insuficiente? No final, a decisão é sobre o que você traz à mesa. O chefe prosseguiu. Estou inclinado a... A frase se arrastou como um fio de cabelo no vento. O tempo passou e Lucas sentiu sua respiração se acelerar. Um dos outros juízes sussurrou algo em particular, mas sua atenção estava totalmente voltada ao chefe. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Estou disposto a lhe dar uma nova chance, finalizou o chefe, intercalando o olhar de Lucas com um leve sorriso. Mas apenas se você estiver disposto a repensar sua receita e redescobrir a sua própria essência em um prato. Um alívio incontrolável tomou conta de Lucas. Ele não havia vencido, mas tinha uma oportunidade de resgatar sua história. E o mais importante, ele poderia transformar a crítica em um convite. Sim, exclamou Lucas, sentindo uma onda de determinação lhe invadir. Eu aceito o desafio. A plateia explodiu em aplausos e gritos. Ele podia ver o entusiasmo refletido nos rostos dos outros concorrentes, muitos admirados e inspirados pelo espírito de luta que acabara de demonstrar. Em um segundo, a dúvida que existia em seu coração foi substituída por uma chama vigorosa de esperança. Mas a batalha estava longe de terminar. Lucas sabia que a pressão aumentaria. Os dias que viriam exigiriam mais do que apenas habilidades culinárias. Ele teria que mergulhar em suas raízes, cavar fundo em sua memória e trazer à tona todo o seu amor pela cozinha. Desafiado, diante de uma nova chance à beira de um precipício, sua jornada estava apenas começando. Mas ele também não tinha tempo a perder, e as horas se escoavam como areia entre os dedos. Uma ideia começava a surgir em sua mente, mas será que teria coragem suficiente para colocá-la em prática? O que será que Lucas irá redescobrir na sua receita? Ele conseguirá fazer a combinação perfeita de técnica e emoções? Com o coração acelerado, Lucas saiu da sala de julgamento, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. O frio na barriga foi substituído por uma determinação que lhe aquecia. Ele precisava agir rápido, mas como encontrar a essência que desejava transmitir? Olhou em volta, absorvendo a energia frenética do ambiente, onde cozinheiros e ingredientes dançavam em perfeita sincronia. Cada mesa era um mundo em si, cada prato representava uma história, e ele precisava encontrar a sua. Lucas se lembrou da casa da avó, repleta de aromas e risos. O que mais o marcava eram as receitas tradicionais que ela passava enquanto contava histórias de sua infância. E como um estalo, lembrou-se da famosa sopa de mandioquinha dela. Aquela sopa que não era apenas uma mistura de ingredientes, mas um abraço quentinho em forma de comida. Ele tinha meses de leitura e técnicas inestimáveis, mas o que realmente importava? O que fazia aquela sopa ter gosto de carinho?
Sem hesitar, decidiu que seu prato seguinte não seria uma imitação técnica de sua avó, mas um reflexo verdadeiro dela. Ele perdera a noção de que a culinária era uma forma de se conectar com quem amava. Agora, a receita ganharia um novo significado, talvez até a nova cara da velha tradição. Lucas começou a pesquisar, relembrando como a avó misturava temperos, como ela falava sobre a importância da mandioquinha, uma raiz que crescia forte, como a família. Tomou notas, traçou um plano, montou uma lista de compras e, no fundo, uma vontade intensa de homenagear seu passado. O caminho que deveria seguir estava claro, mesmo que ainda houvesse dúvidas sobre como transformar tudo em realidade. Com a determinação enraizada, ele adentrou o mercado local. A luz do sol filtrava-se através das folhas das árvores e o mercado vibrava em cores. Os gritos dos feirantes eram uma música e, ao mesmo tempo, uma lembrança da simplicidade que ele desejava resgatar. Inquieto, ele garimpava cada ingrediente, acariciando os legumes frescos, escolhendo as especiarias com um cuidado quase reverente. — O que você está fazendo, Lucas? Alguém chamou. Era Clara, uma concorrente, que olhou com curiosidade aquilo que ele carregava. Ele hesitou, mas decidiu que não tinha nada a esconder. — Estou redescobrindo uma receita da minha avó, disse, com um sorriso, sentindo-se mais forte por dividir. Clara sorriu de volta. Ela também lutava para encontrar sua voz na cozinha. Aquilo lhes aproximou. Enquanto ele saía do mercado, com a sacola cheia de lembranças e promessas, sentiu que estava mais preparado. O desafio não era apenas uma competição, era uma viagem emocional. A cozinha tornara-se um espaço sagrado, onde ele poderia dar vida àquelas memórias. Durante a preparação, as horas deslizaram como um vento suave. O cheiro da mandioquinha estava no ar, e Lucas se viu imerso em lembranças, quase ouvindo a avó rir do outro lado da cozinha, orientando-o com carinho. Com cada corte de cebola, cada fervura de caldo, uma parte dele ganhava corpo, uma parte do seu passado estava se manifestando. Contudo, enquanto a mistura tomava forma, uma sombra começou a pairar sobre ele. A pressão se acumulava, e Lucas se questionou: será que estava fazendo o suficiente? A competição se aproximava, e ele se sentia vulnerável com aquele novo prato nas mãos. Seria essa sopa capaz de tocar o coração dos jurados? E conforme o ritmo acelerava, um novo pensamento o atingiu. Independente do resultado, ele estava finalmente se reconectando com sua essência, e isso poderia ser a versão mais forte de si mesmo. Mas uma dúvida persistente o perturbava. O que os jurados diriam sobre aquele prato que emergira das memórias? O relógio marcava a contagem regressiva, e Lucas precisaria enfrentar a verdade em breve. Ele estava mais perto do que nunca, mas ainda havia um último obstáculo a vencer, um mistério a ser resolvido. O que os jurados realmente valorizariam naquela nova receita? As respostas estavam prestes a ser reveladas. A atmosfera na cozinha estava elétrica. Os minutos pareciam se arrastar enquanto Lucas mixava os ingredientes, e o aroma da sopa envolvia o ambiente como um manto acolhedor. Mas a ansiedade era palpável. Ele podia sentir seus próprios pensamentos ecoando em sua mente. E se não for o suficiente? E se a receita não agradar? Essas questões dançavam em torno dele. Enquanto a sopa borbulhava, decidindo o destino daquela experiência, Lucas começou a terminar o prato. Ele precisava que cada detalhe fosse perfeito, não apenas para impressionar os jurados, mas para honrar os ensinamentos da avó. A própria raiz de sua missão se tornava mais clara a cada instante. Ele pegou um punhado de cheiro verde e picou com cuidado. O corte preciso fez uma lágrima escorregar pelo seu rosto, não por dor, mas pela intensidade da conexão que sentia. Aquele cheiro de verde fresco o transportava para a infância, onde a avó e ele se divertiam na cozinha, rindo e criando memórias. O calor da segurança familiar aquecia seu coração, e ele percebeu que cada gota de suor, cada colherada, era uma expressão de amor. Finalmente, a sopa estava pronta. Ele a colocou em um prato raso, enfeitou com um fio de azeite e uma pitada de pimenta do reino. Mas a verdade é que, por mais que o prato estivesse visualmente atraente, o que realmente contava era a história por trás dele. Ele teve a certeza de que cada colherada carregaria consigo não apenas os sabores, mas sentimentos, risos e o abrigo emocional que sempre teve naquele ambiente.
À medida que se aproximava do palco do julgamento, as vozes ao seu redor eram uma cacofonia de nervosismo e esperança. Ele estava prestes a entregar um pedaço de si, e isso o fazia tremer. Ao olhar para os jurados, ele notou que eles estavam imersos em suas próprias expectativas, avaliando aquilo que tinha um peso muito grande para ele. Quando chegou sua vez, sentiu as mãos trêmulas enquanto entregava a sopa. O silêncio da degustação parecia uma eternidade. Lucas observava atentamente os rostos dos jurados, buscando alguma expressão que indicasse uma resposta. A primeira colherada se aproximou da boca de um dos jurados, e por um momento, tudo ficou suspenso. Então, ele viu. Um sorriso se formou no rosto do jurado ao perceber a explosão de sabores. Uma expressão que dizia: "Estou me lembrando de algo." Lucas quase não acreditou no que estava vendo. Aquilo era mais do que ele esperava. Os jurados começaram a compartilhar olhares e murmúrios. Um deles até comentou sobre a conexão emocional que a sopa parecia proporcionar. As palavras estavam começando a se moldar no ar. Mas, antes que pudesse se deixar levar pela euforia, o jurado principal fez uma pergunta inesperada. "Lucas, por que essa sopa é tão especial para você?" Aquelas palavras o atingiram em cheio. Ele se deu conta de que, mais do que uma receita, ele tinha trazido um pedacinho da vida da avó, uma lição de amor e familiaridade. E nesse momento, sentiu que sua jornada havia mudado. Mas a resposta a essa pergunta exigia dele uma vulnerabilidade que ainda não estava pronto para compartilhar. Enquanto um impulso de emoção crescia dentro dele, Lucas percebeu que o momento mais crucial da competição ainda estava por vir. A sala estava pronta para ouvir sua história, sua verdade. Mas ele estava preparado para expor seu coração ao mundo? A tensão estava à flor da pele, e a pergunta pairou no ar, como uma sombra. O que eu vou dizer, afinal? Poderei abrir meu coração e deixar que todos sintam essa conexão? A dúvida se misturava à esperança, e o que passou a ser apenas uma sopa poderia agora se transformar em algo ainda mais poderoso. O que aconteceria se ele decidisse se entregar completamente? O coração de Lucas batia pesado no peito. Ele olhou ao redor, a plateia estava em silêncio, os jurados o observando com intensidade. A sala, antes vibrante com a conversa animada dos competidores, agora parecia um túmulo silencioso, onde apenas sua respiração era escutada. Em um piscar de olhos, tudo se intensificava. A sopa, seu símbolo de amor e saudade, tornava-se o centro das atenções. Por que isso é tão especial? A pergunta ecoava em sua mente como um tambor, e ele sentiu a pressão da resposta se acumulando. Ele sempre soube que a cozinha era o coração de sua família, mas agora, mais do que nunca, essa frase carregava um peso. Ele fecha os olhos por um momento, como se buscasse a resposta lá, nas memórias. Lembrou-se das tardes passadas na cozinha da avó, os risos misturados com o cheiro do alho fritando. As noites em que as histórias dançavam no ar, junto com a fumaça do fogo. Isso é sobre amor, disse ele, finalmente encontrando coragem na vulnerabilidade. Quando eu era criança, minha avó me ensinou não apenas a cozinhar, mas a sentir. Cada sopa, cada prato, era uma forma de contar uma história, de acolher quem estava à mesa. A comida é o amor que se transforma em sustento. Ele começou, permitindo que as palavras fluíssem de seu coração, tirando de letra a conversa que poderia definir seu futuro. Os jurados pareciam absorver cada palavra. A emoção coloria o ambiente. O jurado principal, que antes parecia crítico, agora olhava para Lucas com uma nova perspectiva, quase como se tivesse sido transportado às suas próprias memórias. A esperança que ele guardava, mesmo em meio à ansiedade, dava o tom à conversa. Quando eu fiz essa sopa, não fiz apenas uma receita. Eu trouxe a história da minha avó, a essência dela. Essa sopa é minha forma de honrar tudo o que ela me ensinou. E eu espero que cada um de vocês possa sentir um pedacinho disso. Concluiu, finalmente exalando um suspiro pesado. Ele, que estava à beira de um colapso emocional, agora estava em um estado de leveza. O silêncio que se seguiu não era mais de tensão, mas uma reverência ao que acabara de ser compartilhado. O jurado, que havia sorrido ao experimentar a sopa, voltou a focar em Lucas e, com um sorriso genuíno, comentou sobre a autenticidade que sentiu na explicação.
Um prato pode ser apenas comida, mas quando traz sentimento, se transforma em algo poderoso. Sua avó estaria orgulhosa, disse ele, e aquele reconhecimento tocou diretamente na alma de Lucas. Mas a jornada não havia terminado. Mesmo que o momento estivesse repleto de emoção, a competição continuava, e as palavras do jurado acenderam uma chama dentro dele. Agora, ele não estava apenas competindo, ele estava representando algo maior. Ao voltar para a sua posição, Lucas já pensava em como poderia seguir adiante. As próximas etapas não seriam só sobre comida, seriam sobre experiências, sobre a força da família e o poder das lembranças. O que ele sentiu, a conexão que criou, poderia fazer a diferença não só para ele, mas para todos que estivessem assistindo. A reflexão fervilhava em sua mente e uma nova pergunta se formou. E se eu realmente aceito o que essa competição pode me ensinar? Ele já havia compartilhado sua história, mas quanto mais poderia se revelar sobre si mesmo? No fundo, havia uma questão que ainda precisava ser respondida. O caminho que ia seguir? O que mais ele estava disposto a abrir, a compartilhar, a transformar neste palco? A certeza de que a jornada apenas começava pulsava em seu coração. O ápice estava por vir. Mas até onde Lucas iria por conta dessa nova descoberta? O clima na cozinha era de expectativa, como se cada equipamento e ingrediente aguardasse a próxima cena daquele drama emocionante. Lucas havia desnudado sua alma para os jurados, e agora a energia era palpável. Ele não estava apenas competindo em um concurso, mas vivendo sua própria história, e cada decisão que tomava, cada ingrediente que escolhia, reverberava por tudo o que havia passado. Respirando fundo, Lucas sabia que esse era o momento de ser autêntico. Ele pensou em sua avó, na força dela, no amor que ela colocava em cada prato, e isso o guiou. Ao invés de apenas repetir a sopa de mandioquinha que ele havia feito antes, ele decidiu criar algo que capturasse também a essência daquelas tardes de riso e aprendizado. Uma receita que mesclaria o passado e o presente, como se fosse um verdadeiro legado culinário. As chamas da cozinha iluminavam seu rosto, enquanto ele se movia com confiança. Ele pegou a mandioquinha e decidiu assá-la, caramelizando-a levemente para trazer à tona um sabor mais profundo. Cada gesto era meticulosamente planejado, uma dança que o conectava à sua história. Ao misturar especiarias, ele sussurrou algumas palavras de agradecimento à sua avó, como se estivesse trazendo-a de volta à vida, à medida que cada ingrediente ecoava seu amor. Desse jeito, ele montou seu prato, uma sopa de mandioquinha assada, finalizada com um toque de coentro fresco, um fio de azeite e um toque de pimenta rosa que vibrantemente saltava sobre o prato como se estivesse pulando de alegria. Ao olhar para seu trabalho, ele viu muito mais do que uma simples receita. Estava diante de uma homenagem à sua família e a todas as lições que eles lhe ensinaram. No momento em que pisou novamente no palco diante dos jurados, Lucas sentiu que estava mais forte do que nunca. Tinha em mãos não apenas comida, mas a história de uma vida inteira. Ele apresentou seu prato, explicando a essência de sua criação. Essa sopa não é apenas um alimento, é o resgate das memórias que construí com minha avó. Cada colherada é um abraço, uma lembrança de que sempre podemos encontrar sabor nas nossas experiências. Esta receita é a continuidade da história dela em minha vida. Os jurados o ouviram com atenção, e Lucas pôde perceber que uma mudança havia ocorrido no ar. Os olhares não eram mais de ceticismo, mas de admiração. A sinceridade em sua voz tocou os corações, e quando um dos jurados levantou a colher para experimentar, a sala estava inteiramente em silêncio. Ao sentir os sabores explodindo em sua boca, a expressão do jurado se iluminou. Isso é maravilhoso. A complexidade, a profundidade, a essência. Você realmente trouxe à tona a sua história com isso. Parabéns, Lucas. Aquela validação ressoou em cada fibra do corpo de Lucas. Ele viu o rosto dos outros jurados se iluminarem e sentiu o peso de todos os desafios que enfrentara se dissipar como vapor de água quente. As vozes da plateia se tornaram gritos de alegria e aplausos. Ele havia encontrado não apenas a sua voz na culinária, mas também se reconciliado com seu passado e seu futuro. Finalmente, o chefe elitista, que parecia sempre tão feroz, abriu um sorriso genuíno. Você aprendeu a técnica de harmonizar sabor e emoção. A partir daqui, sua jornada irá além do que você imagina.
Você pode tornar-se um grande chefe desde que continue a contar histórias através da sua comida. Ao ouvir aquelas palavras, Lucas sentiu uma onda de emoções invadir seu peito. Ele não apenas havia vencido a competição, ele havia redescoberto a si mesmo. A pressão de ser o pilar do restaurante da família se transformara em uma oportunidade de criar um legado, e ele sabia que iria continuar a cozinhar, tanto pela sua avó quanto pelo sonho que ardia dentro dele. Com um sorriso radiante no rosto e lágrimas de felicidade nos olhos, Lucas ergueu um punho triunfante. Novos desafios viriam, mas agora ele tinha as ferramentas necessárias para enfrentá-los. Ele não estava apenas desejando abrir seu próprio restaurante. Ele queria que cada garfada contasse uma história, que cada prato honrasse sua herança e que sua avó sempre estivesse lá, em cada refeição. A sala explodiu em aplausos e a realidade se concretizou em sua mente. Ele havia encontrado seu caminho, e isso era só o começo. E se você está vibrando com a história de Lucas e quer mais momentos como esse, você precisa se inscrever agora no nosso canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a levar mais histórias emocionantes para você. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também amam uma boa história. Vamos juntos fazer da nossa comunidade um espaço cheio de emoções e conquistas.